Eu tô aqui, ó, toda de rosa, então vocês já devem imaginar que vamos falar nesse episódio sobre o Outubro Rosa, que é um mês dedicado a levantar esse alerta tão importante de prevenção ao câncer de mama, uma doença que atinge cerca de 70 mil mulheres por ano, ou seja, muito perigosa, que precisa da nossa atenção. O Pode Contar só é possível por causa dos meus amados patrocinadores. Unigran, presente na sua vida. Imunitas Vacinas, há 10 anos imunizando você e sua família. Vacina é para todos. Max Popular, as amarelinhas que todo mundo ama. Lene Hair, mulheres reais, cabelos incríveis. Backstage, gravar com a gente é mais divertido. Leve Max Super Atacado, máxima economia todo dia. E a sua empresa também pode estar aqui. É só enviar um e-mail para podecontarcontato@gmail.com. Confira agora o episódio de hoje. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que você se sinta à vontade, como você estivesse em casa. Então, em casa, a gente, quando tá conversando com amigos, a gente comenta, a gente compartilha, a gente curte. Não, pessoalmente a gente não faz nada disso, mas a gente concorda, a gente interage. É isso que eu quero dizer pra vocês. Interajam aqui comigo, porque eu gosto muito de saber a opinião de vocês. E também é importante pro tal do algoritmo, já ouviu falar nele? Para que esse conteúdo seja relevante aí no meio digital. Então, seja muito bem-vindo e bem-vinda também. E hoje, como eu disse, estamos aqui para falar do Outubro Rosa, sobre essas doenças que acabam atingindo as mulheres. É uma palavra que muitas pessoas têm o costume, às vezes, nem de falar, não gosta de citar, né, essa palavra, mas que a gente precisa sim citar, a gente precisa falar sobre câncer de mama e outros tipos de câncer. Na verdade, a gente precisa falar sobre saúde. E é por isso que eu tô aqui com dois convidados especiais, a Mônica e o Dr. Fábio. A Mônica teve essa doença, superou essa doença, está sempre em constante superação, né? E o Dr. Fábio, que também é super ativo nas causas de saúde, na defesa de saúde da mulher. Então, vamos bater um papo. Sejam bem-vindos. Obrigada. Olá, boa tarde. Boa tarde. Então, doutor Fábio, vamos conversar aqui. A gente começou essa conversa, a gente estava falando sobre a importância de saúde, né, lá no Laboratório Artemis, o doutor Fábio também é do laboratório, né, onde são feitos vários exames de prevenção e tal. E aí a gente conversou, poxa, estamos no Outubro Rosa, a gente precisa falar sobre esse assunto. E aí foi ele também que falou assim, eu conheço uma pessoa ótima para falar sobre isso com a gente, que é a Mônica, então vamos bater um papo aqui. Vamos começar tentando entender, conhecer um pouquinho melhor você, Mônica. Quem é você? Se apresenta, o que você faz? Bom, eu me chamo Mônica, né? Sou funcionária pública do Poder Judiciário, mas ao mesmo tempo trabalho também com decoração de festas, com Pegmonte. Tenho 2 filhos, sou casada. E quando eu descobri, né? É até interessante contar, porque realmente é uma coisa assim que Deus avisa a gente, né? Quando isso acontece. Eu tava assistindo um filme, tipo esse de Sessão da Tarde, e era Cartas para Deus. Eu tava assistindo esse filme. E minha filha encostou a cabeça dela, assim, se aconchegou em mim, encostou a cabeça e eu senti a dor. Eu senti uma dor horrível no peito. Eu já fui, nossa, na hora. Eu já parei de assistir o filme e já comecei a fazer o teste, assim, fazer um autoexame. E eu senti que tinha um caroço, na hora. Deu aquele desespero. Eu falei, meu Deus, eu tô com um caroço, eu tô com câncer. Já liguei pra minha mãe, desesperada. Foi triste, na hora, assim. Mas a gente sempre pensa que não é nada, né? E aí, realmente, eu fui, fiz o autoexame, que eu nunca tinha feito na vida, o autoexame. Pra ver como que é importante começar, pelo menos a mulher se cuidar, né? Todos os dias, pelo menos uma vez por semana, pra ver o que tá acontecendo ali. Já tava grande. Então foi assim, por acaso e não por acaso, assim, uma indicação mesmo, super interessante essa história, a relação do filme. Sim, eu comecei a chorar, né, na hora. Eu falei, gente, Deus tá falando comigo. Eu nunca contei essa história, são pros mais próximos, mas foi assim que aconteceu.
Caramba, que interessante. E a partir dali que você foi fazer os exames e aí descobriu? Sim, E aí já estava em que estágio, assim? Já estava grande? Ele estava já num estágio bem avançado, né? Aí eu fiz o teste, eu fiz a punção que fala, né, doutor? Que tira o líquido e deu que era benigno. Aí eu fiquei sossegada, né? Então acabou descobrindo e estava em um estágio mais avançado depois? Como que foi esse processo, assim, da descoberta? Sim, foi passando alguns meses e eu fui vendo que a mama estava entortando, estava bem diferente, que o nódulo estava maior, né? Aí eu fui procurar um mastologista, aí eu tive que correr, né? Correr contra o tempo, mas assim, ao mesmo tempo eu pensava que não era nada, porque a gente nunca acha que vai acontecer isso com a gente, né? Eu pensava sempre que ia ser uma coisa que era benigno, que não ia ser nada, e fui deixando para depois. E eu podia ter evitado isso se logo no início eu já tivesse procurado todas as possibilidades de precaução, né? De não ter crescido tanto, de não ter chegado no estágio que chegou. Você teve que retirar a mama? Sim, eu tive que fazer a mastectomia. A retirada total da mama, né? E você tinha quantos anos? 40. Tinha recém feito 40, quando eu descobri. Essa é uma idade importante a se considerar, doutor? Sim, a grande maioria das pessoas tem câncer de mama após os 50 anos, né? A maioria mesmo após os 60, né? Porque é aquilo que a gente fala, quanto mais novo aparece o câncer, maior a chance dele ser genético, tá? E quanto mais velha for a pessoa, maior a chance dele ser ambiental, né? Não ter uma relação genética. Então a gente fala, a maioria dos cânceres de mama não são genéticos, né? São causados por fatores ambientais. Então a grande maioria tem o câncer depois dos 50 anos. Quando a pessoa tem o câncer antes dos 50 anos, é considerado câncer precoce. E aí a chance da pessoa ter a mutação genética é muito grande. E aí também a chance de ter familiares com câncer de mama é muito grande. O senhor falou algumas coisas que já me levantam várias perguntinhas aí. Sim. Por exemplo, 40 anos, então, já é recomendado fazer pelo menos o autoteste? Autoexame? Então, o autoexame, na verdade, ele é recomendado para as mulheres em todas as idades. Desde que ela entrou na adolescência, né? Ela já deve fazer o autoexame e ir anualmente no médico, para o médico fazer o exame clínico da mama, né? Então, isso aí não tem idade. Até porque o autoexame, ele é indicado muito mais até para a mulher conhecer o seu corpo, né? Porque quer dizer assim, se a mulher está acostumada a se palpar, se a mulher está acostumada com a consistência da mama dela, ela percebe as mudanças. Quando a mulher não está acostumada, ela faz um exame a cada 2 anos, ela não percebe a diferença, porque ela não palpou no mês passado, ela não palpou há 6 meses atrás. Tá? Então, o autoexame, ele tem alguma importância quando ele é feito mensalmente. Porque realmente a mulher percebe mudanças. Isso é muito importante. Conhecer o seu corpo. Tá? Mas também, o autoexame, você vê que não tem mais propaganda de autoexame. Verdade. Acabou. Por quê? Porque o que acontece? O autoexame, as mulheres começaram a fazer o quê? Dá uma palpadinha de qualquer jeito. Eu não tenho nada. Não preciso do médico. Não preciso fazer mamografia. Então, o autoexame, ele é uma faca de 2 gumes, tá? Então, se a mulher sabe fazer, faz todo mês, direitinho, da forma certa, ele ajuda muito. Mas se a mulher também não se preocupa com isso, faz de qualquer jeito, como se fosse tô me livrando do problema, e acha que está protegido, causa falsa sensação de segurança. Teu papel não tem nódulo, não tem nada, não precisa ir no médico, não precisa fazer nada. E aí é o contrário. Por isso que aquela propaganda, faça o autoexame, não tá mais por aí. Porque tem esse problema também. Sim, a gente acaba relaxando, né? Não sente nada, então tá tudo bem. E aí, o senhor falou também sobre fatores ambientais. Isso. O que seriam esses fatores ambientais? Bom, é o seguinte, o câncer de mama, né? Ele não tem uma causa. Então você fala assim, tem uma causa específica para o câncer de mama? Não. O câncer de mama, ele é multifatorial, tá? Mas existe uma característica importante, que é o quê? Ação do hormônio estrogênio, tá? O estrogênio é o hormônio sexual feminino, é o hormônio da mulher,
né? E toda vez que você tem estrogênio, a mama prolifera, tá? Então, o estrogênio, ele é fator de crescimento para as células da mama, tá? E a mulher, ela tem o quê? Estrogênio e progesterona em cada ciclo menstrual, tá certo? E por que o câncer de mama aumentou tanto nos últimos anos? Por causa da mudança da vida da mulher moderna. Porque o que acontecia? Você tem estrogênio quando você não está grávida, quando você não está amamentando. Quando você está grávida, você fica 9 meses sem ação estrogênica na mama. E se você está amamentando, você fica mais um tempo sem ação estrogênica, tá? Então pega sua avó, minha avó, né? Elas tinham 6, 7 filhos. Então ela passava 6, 7 anos grávida e mais 6, 7 anos amamentando. Aí já deu 14, 15 anos da vida reprodutiva dela, de metade da vida reprodutiva dela, ela passou sem ação estrogênica na mama. Tá? E esse é o fisiológico da mulher. Se você for pensar em termos de fisiologia, né? A mulher não é para tomar anticoncepcional, a mulher era para ter os filhos normais. Então era isso, para ter 6, 7, 8, 10 filhos durante a vida reprodutiva dela. Aí mudou. Então hoje a mulher tem 1, no máximo 2 e às vezes nenhum. E aí acontece o que? Ela passa a vida reprodutiva dela inteirinha sobre ação estrogênica, tá? E aí, ainda depois da menopausa, ainda toma estrogênio como reposição hormonal, né? Então, eu não estou aqui dizendo que não é para tomar hormônio, não é essa a coisa, tá? Então, o que acontece? Então, essa mudança de vida, ela está diretamente relacionada ao aumento da incidência do câncer de mama, tá? Então, por isso você fala, a mulher que menstruou muito cedo, teve menopausa muito tarde, não teve filho, ou teve 1 ou 2 filhos, não amamentou. Então, essa mulher tem um risco muito maior de ter câncer de mama, né? E por quê? Porque é antifisiológico. A mulher não foi feita para isso, mas é a vida moderna, é a realidade de hoje, né? E essa realidade impõe às mulheres um cuidado maior, porque o câncer de mama é uma realidade para a mulher de hoje, que tem essa vida, né? Então, esse é o principal fator de risco hoje, né? Então é isso, né? Mulher nulípara, que não teve filho, que tem pouco filho, que não amamentou. Então esse é o principal fator. Outro, obesidade. A obesidade está muito ligada, porque muito tecido adiposo produz estrogênio na periferia, tá? Então mulheres que estão acima do peso, elas têm uma tendência a produzir uma carga maior de estrogênio no organismo. Então a obesidade também está relacionada, né? E aí outros fatores menores, como o tabagismo, que tem muito a ver com outros cânceres, mas não tanto como, mas tem a ver. O tabagismo, né? E claro, né, o fator genético, que aí é outra história. Você chegou a comentar de que você fez um exame, né, um teste genético. Esse teste, ele é recomendado para as pessoas fazerem, ou melhor não? O que é indicado? Não, esse teste é um gene, né, que está mutado em mulheres que têm uma tendência muito grande a ter câncer de mama. Ele chama BRCA1, BRCA2. Tá? Ele está relacionado a câncer de mama e câncer de ovário precoce. Então, quando que ele é indicado? Mulheres que têm câncer de mama antes dos 50 anos. Tá? Ou que tiveram parente de primeiro grau com câncer de mama antes dos 50 anos. Então, essas mulheres devem fazer o teste genético. Tá? Nesse caso, ele é mandatório. Não é considerado, assim, não é indicado fazer a torto direito, até mesmo por uma questão emocional, né? Senão o pessoal vai ficar meio enlouquecido. E também não deve ser um teste barato. Sim. É aquilo que eu falo, né? Você saber que você tem uma chance maior de ter câncer, ele pode ter o lado positivo. Tem mulheres que encaram isso de uma forma positiva. Não, vou me cuidar mais, vou fazer meus exames, vou me prevenir mais, porque eu sei que o meu risco é maior. Agora, tem outras que entram em parafuso mesmo, tá? Elas ficam com uma ansiedade gigantesca, passa a não dormir, fica com uma preocupação enorme, ou até entram em depressão. Então, tem esse lado da moeda. E não é um exame barato também, né? É um exame que tem o seu custo, né? Então é melhor, assim, com indicação médica, né? Exatamente. É um exame que deve ser feito sob indicação e para quem realmente tem a necessidade. Sim. Mônica, e aí me conta mais um pouquinho, então. Você descobriu que tinha o câncer, que estava agravado
como que foi a recepção dessa notícia, assim, emocionalmente, na vida da família? Essa... A pior parte, a pior fase é a descoberta, né? É quando você pega o diagnóstico e confirma que você tem um carcinoma invasivo, né? O que é o conhecido câncer de mama. Na hora que eu recebi o diagnóstico, eu tava achando que não era nada, né? Eu realmente perdi o chão. A doutora começou a me falar, nossa, você vai fazer quimioterapia, você vai fazer isso, tem infinitos exames a serem feitos, né? Que existe tratamento, mas eu só escutava assim, eu falei, eu vou morrer, e minha família, os meus filhos, eu pensava no pior. Aí a gente vai vendo que existe a chance de você se curar, que você tem que enfrentar o processo. O processo é longo, né? Mas que você tem que escolher, você tem que... E eu preferi encarar o processo de cura, de tratamento, na verdade, né? Da melhor forma possível. Depois as coisas vão se acalmando e você vai falando assim, não, eu vou enfrentar, eu vou ficar careca, que a parte que você perde o cabelo também para a mulher é terrível, porque a autoestima da mulher vai lá embaixo. Você perde tudo, até sobrancelha, cílios, eu fiquei com cara de doente, né? E aí foi que eu precisei me reinventar, virar uma nova mulher, né? Eu precisava... Eu ia para as quimioterapias, assim... Era como se fosse uma festa, um evento. Eu me arrumava, eu me colocava lenço. Verdade. Verdade. Fui atrás das perucas. Só que eu acabava não usando as perucas. Andava careca também, o povo olhava assim, eu não tava nem aí. Aprendi a gostar de mim naquela fase, naquele momento, né? Aí me maquiava, aprendi a fazer maquiagem, porque eu não passava um batom. Miriam era assim, sabe? E de repente, a gente começa a se gostar mais, né? A tentar enfrentar aquilo de uma forma mais amena, né? Porque é tão pesado. Então, era uma escolha minha. Eu tinha que enfrentar de uma melhor forma, para que ficasse a carga mais leve, né? Porque o emocional também afeta muito o tratamento, não é? Afeta, sim. Afeta. O nosso sistema imune, ele está diretamente ligado à chamada imunovigilância contra o câncer. Então, quer dizer, as nossas células de defesa têm a capacidade de matar células cancerígenas, né? E impedir que células se transformem em células cancerígenas. E o abalo emocional, ele está diretamente relacionado à baixa imunidade. E baixa imunidade leva tanto a doenças infecciosas, a doenças autoimunes, quanto também a facilidade de aparecer o câncer. E também o quê? Né? Também ao desenvolvimento mais rápido de um câncer que já esteja ali. Aquela história popular que o pessoal fala, aquela pessoa se entregou, né? Na verdade, é o quê? Porque, na verdade, quando a pessoa teoricamente se entrega, ou seja, ela deprime, ela desiste de lutar, na verdade, a cabeça dela afeta todo o sistema imune. E o sistema imune não funcionando, aquilo lá corre mais solto. Tá? Então, a questão psicológica, o acompanhamento psicológico, a pessoa estar bem consigo mesma é essencial, tanto para o tratamento, quanto também para evitar o surgimento da doença. Daí a história de você fazer o exame à torta direita, dizendo que você tem uma chance maior de ter câncer, pode ser até perigoso, porque a pessoa coloca aquilo na cabeça, entra numa fase depressiva e pode realmente causar uma diminuição do sistema imunológico dela e predispor mais ainda ao desenvolvimento de uma célula neoplásica. E aí, quando você teve essa visão de vou me maquiar, vou me cuidar, foi um tratamento que você fez psicológico ou foi alguém falou? Como que foi esse trabalhar na sua mente? Não, Miriam, ninguém chegou pra mim e falou faz isso ou faz aquilo, né? Que você vai se sentir melhor. Não sei, eu acho que eu comecei a me conectar mais com Deus, assim, sabe? E ver as coisas, a vida de uma forma, por uma outra ótica, sabe? Falei assim, não, eu tenho que... Porque você fica com cara de doente, né? Você fica com a cara de que tá... Quem tá com câncer, tá fazendo principalmente a quimioterapia, você fica com uma cara acabada. Então, e eu precisava me ver bonita. E eu queria transmitir essa alegria que eu sentia para os outros pacientes que estavam... Eu entrava na sala de quimioterapia, na sala de infusão, e aí eu sempre fazia uma selfie. Sempre tirava foto, marcava e tentava ir bonita, me arrumava e eu falava assim, hoje eu tô indo para tomar minhas gotinhas de amor. E eu falava que aquele carrinho era o carrinho do amor, né? E
teve uma vez que começou a fazer o tratamento uma senhorinha que ela tinha 90 e poucos anos. E era câncer de pele. E aí eu tentava animar, conversar, porque o pessoal entra lá bem abatido, sabe? E dá sono mesmo, porque você toma uma dose altíssima lá de antialérgico. É muito remédio que vai. Mas, assim, eu tentei enfrentar de uma boa e eu levava, falava assim, gente, vamos tirar foto. E fazia todas as mulheres que estavam lá carregar o carrinho do amor e para tirar foto, sabe? Porque é uma fase. Tem que passar. Aquilo não vai durar para sempre, né? Então, a gente tem que tentar enfrentar da melhor forma possível. Hoje, como que tá, hoje em dia, índice de... Dá para se falar em cura? Ou porque às vezes, por muito tempo a gente fala assim, não dá para falar em cura, né, do câncer. Como que tá isso? Isso eu acho que é a coisa mais importante que aconteceu nos últimos 10 anos, né? Uma mudança radical. Até a história, quando você fez a abertura falando lá, câncer eu vou morrer, ou câncer, tem gente que nem fala a palavra câncer, né? Hoje, câncer é muito mais curável do que outras doenças que o pessoal não tem medo. Vai falar assim, eu tenho lúpus. Lúpus não tem cura. Eu tenho diabetes. Diabetes não tem cura, né? Insuficiência cardíaca não tem cura, né? Agora, câncer tem cura. Tá? Hoje, né, a grande maioria dos cânceres detectados precocemente tem cura. Tá? Câncer de mama detectado em estágio 1 e 2, ou seja, o estágio 1 é aquele nódulo pequeno só na mama. O 2 já é um nódulo um pouco maior, mas que ainda está só na mama, ainda não está nos linfonodos. É cura de 90%. Ou seja, 90% das mulheres com diagnóstico de câncer de mama em estágio 1 e 2, fazendo o tratamento adequado, curam, tá? Então, é uma realidade totalmente diferente de outras épocas, tá? Claro que se você for falar, você vai pegar uma paciente que está com um câncer de 6 centímetros, ulcerando a pele, com metástase para todo lado, a chance dessa pessoa se curar é complicada. Mas mesmo esses casos hoje, nós estamos conseguindo ter uma sobrevida muito maior do que tinha anos atrás. A tecnologia nisso, né, ciência, é uma bênção, né? Porque, e é interessante falar ciência e bênção na mesma frase, mas eu acredito muito nisso, nessa união. Porque você mesmo falou da fé, de como foi importante para a sua cura, durante o seu tratamento. E aí, juntando a fé com os tratamentos, que Sim. é a ciência que nos possibilita, é incrível, é divino. É divino. Como que foi esse processo, assim, de fé, de misturar a fé com a ciência? Porque tem gente também que não mistura essas coisas, né? Tipo, Sim. entrega nas mãos de Deus e vai. Que também poxa, Deus deu tanta inteligência, capacidade para os médicos, para os cientistas, e aí você não aproveita. Como que foi para você isso, Mônica? Você começa a trilhar um caminho que você não sabe onde vai dar, né? Um caminho que você desconhece. Mas você precisa acreditar e confiar nos médicos, né? Porque eles vão saber o que é melhor para você. Porque a gente, na verdade, quando enfrenta uma doença dessa, você não sabe nada, você está totalmente desinformado, porque você fala sobre câncer com suas amigas, com alguém? Não, a gente não fala, porque a gente não quer aquilo pra gente, né? Então, é um tabu falar de câncer, né? A não ser com especialistas, que eles sabem muito, assim. Sim. Mas a gente não sabe. Então, o que eu precisava fazer? Confiar nos médicos e confiar totalmente em Deus. Falei, Deus, é você, é o Senhor que vai cuidar da minha vida. Se eu tiver que continuar aqui, que é o que eu queria, e eu pedia todos os dias, com a maior humildade do mundo, Deus, você sabe o que eu quero pra mim. Eu quero ver os meus filhos crescerem, ver meus netos, ter essa possibilidade, né? Que eu acho que é isso que a maioria das mulheres que passam por isso, né? E eu ainda tive os meus filhos, né, Miriam? Tem muitas mulheres, doutor, né, que não podem nem ter filhos depois de ter câncer, né? Eu conheço algumas amigas minhas que elas não tiveram nem oportunidade. Você antes já tinha uma relação com Deus antes da doença, ou surgiu isso depois? Já, mas a fé da gente aumenta muito. Nossa. Muda tudo. Muda tudo. Todo o sol, cada dia que aparece, um passarinho tá cantando, sabe? A gente começa a dar valor em pequenas coisas. Você vive o teu presente, você para de viver no futuro, sabe? Pensar muito no futuro. Você tá vivendo ali aquela oportunidade que Deus te dá todos os dias, sabe? E como foi a sua família? Qual foi a importância deles para você durante o tratamento e como eles reagiram? Olha,
Meu marido, ele sempre foi muito calado, muito reservado, né? Eu acho que ele tentava ser mais forte que eu, né? Então, ele não demonstrava muito. Mas minhas crianças... Teve um dia que meu filho chegou pra mim e falou assim... Tinha 6 anos na época. Chegou assim... Mãe, você vai morrer? Aquele dia, Miriam... Aquele dia... Imagina. Nossa Senhora... Eu não sabia nem como responder, sabe? Foi bem difícil. Já encho o zóio d'água porque a minha filha tá nessa idade, né? De 6 anos. E fiquei imaginando, né? Porque são sensíveis, né? Eles percebem o que a gente tá passando, o que a gente tá sentindo. Não tem como esconder essa doença, né? Você vai vivendo ela ali, muito nítido. Eles vão vendo a transformação do corpo. Sim, às vezes eu chegava em casa, assim, depois das químios, né? E a única coisa que eu queria era dormir. Então, foi uma época, assim, que eu deixava muitos meus filhos com o meu esposo. Ele que cuidava da comida, do escovar o dente, não sei o quê, porque eu precisava dormir, descansar, né? Então, um período meio complicado, mas passou. Um comentário, né, dessa história, né, que assim, ela comentou das mulheres que não conseguiram ter filhos por causa do câncer de mama, né? Hoje está mudando isso também. Hoje nós já temos vários casos de mulheres que tiveram câncer cedo e que trataram o câncer e conseguiram engravidar depois. Olha tá? só. Então essa é uma realidade também que está mudando bastante, tá? Algumas conseguindo engravidar até de forma natural e outras que acabam, quando vê que vai ter que fazer químio, vai ter que fazer rádio, fazem congelamento de óvulos, guardam os óvulos, sabe, antes de fazer a quimioterapia e depois conseguem engravidar. Hoje é uma realidade, já existe aí uma grande quantidade de mães pós-câncer de mama. Olha só. Isso é boa, né? Legal, né? Muito bom isso. E doutor, vamos a alguns passos práticos, vamos dizer assim, né? Eu sou mulher, estou ouvindo aqui o Pode Contar e quero que o doutor me conte o que eu preciso fazer para evitar. É possível fazer algo para evitar? Assim, o câncer de mama, ele não tem uma dica específica, faça isso, você não vai ter câncer de mama. É diferente do câncer de colo do útero, que é outro foco da campanha, que é um vírus, o vírus HPV causa, você toma a vacina, você tem um exame, acabou. O câncer de mama não tem essa receita, né? Talvez a receita melhor é que ninguém aceita, tenha 5, 6 filhos, mas essa receita ninguém aceita. Ninguém quer mais, hoje em dia. Que seria, talvez, a melhor receita para evitar o câncer de mama, né? Mas assim, no câncer de mama, a história mesmo é a prevenção secundária, né? Prevenção primária é aquela que evita. A secundária é diagnóstico precoce. Então, quando a gente fala em câncer de mama, não tem muito uma receita específica para primária, né? Mas a secundária sim, né? Então, assim, para primária, o que poderia diminuir um pouquinho? Uma alimentação mais saudável, equilibrada, atividade física, evitar a obesidade, coisas mais genéricas, mas não vai dizer que isso vai evitar o câncer de mama. Agora, o outro é o quê? O diagnóstico precoce, a prevenção secundária. Então, é o quê, né? Desde a mulher ir anualmente no ginecologista, fazer o seu autoexame todo mês, né? A partir dos 45 anos, a mamografia anual, né? Para você o quê? Diagnosticar o mais precocemente possível aquele nódulo. Porque quanto mais cedo você faz o diagnóstico, maior a chance de cura. É isso aí, por isso que existe um mês específico para se trabalhar sobre isso, né? Tamanha a importância que é das pessoas saberem cedo disso. A minha sogra teve câncer de mama, eu não lembro se foi em 2016 ou 2017, e eu lembro que algo que ajudou muito ela, além da família, dos netos, né, que isso parece que é um motivo, né, para a pessoa, ela ocupou bastante a mente dela com uma reforma. Ela inventou uma reforma na casa, e aí, assim, às vezes ela tava lá passando, a gente falava, sossega um pouco, agora você tem que descansar, e ela, não, porque a reforma, não sei o que, aí tinha vezes que ela nem conseguia, mas sempre que ela, e eu vi que isso, no começo a gente ficava, meu Deus, mas ela tem que repousar. Mas isso foi ótimo para ela, porque alcançou, tinha um objetivo para levantar e para fazer as coisas. Você também arrumou coisas novas para fazer ou tarefas que já fazia e aumentou o foco nelas?
Sim, eu chegava das químios às vezes e eu já corria, deitava, dormia lá minhas horinhas necessárias e depois eu já corria pro Pegmonte, né? E eu larguei o Pegmonte com o Roger, né? Com meu esposo que cuidava. Mas eu chegava lá, tinha um BTUB dele. E eu sempre fui uma pessoa muito no 220, né? Então eu nunca consegui parar. Então eu tava sempre inventando, atendendo as clientes, olhando, montando festas diferentes, sabe? Então, a gente tem que procurar, tem que ter algum plano. Você tem que ter uns objetivos ali para te tirar o foco, você ficar pensando. E livros, né? Eu lia muito. Porque eram horas de espera, né? Às vezes eu tinha que ficar esperando 2 horas. Teve uma vez que eu esperei quase 5 horas para fazer radioterapia. Que aqui a fila é grande para fazer rádio, né? E aí, eu ficava horas lá e eu pegava livro, devorava livros. Então, foi muito importante para mim. Que bom. E algum que te marcou em específico por conta desse período? Ah, tem vários. Peça e Aconteça, acho que é o nome do livro. Tem vários, eu li tantos. Tem Peça e Ser Atendido, acho que é o nome. Mas eu li vários, assim, sempre de autoajuda, né? Eu procurava livros que me fizessem pensar evoluir. Positivo, né? Porque a gente não pode ficar focando na doença. Eu acordava, só que você pensa na doença todos os dias, claro, né? Mas eu tentava evitar, pensar em outras coisas, ajudar as crianças na escola. Não dá. Você tem que continuar a vida. E se você parar e falar assim, ficar o dia inteiro lá pensando na doença, não dá. E o que você diria, Mônica, para alguém que descobriu agora? A doença descobriu recente, ainda tá naquela fase, naquele baque. Essa mulher tá te vendo ali, ó, agora e você podia dizer alguma coisa para ela? Passando essa fase da descoberta, né, do diagnóstico, é tentar buscar a melhor forma. Tem muitos que falam, muitas mulheres, eu sempre escutei isso. Não tentem romantizar essa situação. E assim, eu não vejo por essa ótica de romantizar. Eu não tento romantizar o processo, né, que eu tive que passar, mas você tem que pensar que aquilo que você vai, todas aquelas quimioterapias que você vai tomar, toda aquela medicação, ela vai fazer mal também, né? Porque você vai ficar mal, mas ela vai te curar. Você tem que pensar que é possível, se você fizer tudo certinho, procurar os médicos, fazer tudo que for necessário, faça. Melhor alimentação, porque eu cuidava muito minha alimentação, eu não comia nada errado, né? Tomava muita água, me hidratava, porque tem que se hidratar muito. E pensar positivo, buscar ler livros, sabe? Às vezes não livros sobre o assunto, porque às vezes a pessoa quando descobre que está com câncer, ela fica devorando livros, buscando informação sobre aquilo. Chegou um momento que eu não queria mais ouvir falar. Eu queria buscar outras formas. Para sair o foco um pouquinho. Na hora do diagnóstico, você descobre, você quer ficar procurando mais informação. E depois, eu acho que a melhor forma é você procurar livros que te deixam bem. Procura sua fé, independente de religião, mas procura Deus, que Deus vai e a família, amigos. Com certeza vão ser sua rede de apoio, sabe? Com certeza. E hoje você tá bem em saúde? Tô super bem, graças a Deus. Tô aqui há 2 anos, eu completei agora que eu fiz a mastectomia. Estou sem mama, com uma mama só. Eu falo, e meu marido continuou comigo, que acontece muito dos maridos largarem, às vezes, as esposas nesse momento difícil. Já aconteceu muitos casos. Mas estou com uma mama só, mas estou para tirar a outra. Já tirei ovário, já tirei útero, tudo para evitar, porque no teste genético eu tenho o BRCA2, né? Então eu já fui eliminando. Mas logo estarei bonitona. Equipada, bonitona já está. Vai estar turbinada, vamos dizer assim. Doutor, e o senhor deixa alguma mensagem também para essas mulheres que estão nos assistindo, né, em relação ao... O senhor já falou, né, que o diagnóstico precoce é tão importante, mas o que poderia falar a mais, acrescentar para essas mulheres que estão nos ouvindo? Eu acho que é o seguinte, né, a primeira mensagem é realmente do diagnóstico precoce que a gente conversou, mas a outra é a mensagem da esperança, né, de que é uma outra realidade. Câncer é uma outra realidade. As pessoas, às vezes, marcam aquele caso que teve na família há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, e fica com aquela imagem na cabeça, né? Que câncer era uma sentença de morte, né? E, na realidade, não é mais. Não é mesmo,
Tá? Hoje, se você pegar no Brasil ainda, quer dizer, essa estatística de 70 mil mulheres que têm câncer de mama, que diagnosticam câncer de mama, num país ainda que o tratamento não é o ideal, que não é maravilhoso, tá? Em torno de 20, 25% que vão morrer da doença, tá? Em países desenvolvidos é muito menos, tá? Então, hoje, a realidade é totalmente diferente. Então, assim, é realmente uma mensagem de esperança. As novas terapêuticas estão mudando mais ainda. Tá? Com a entrada aí, tipo, da imunoterapia, né? De novas terapias, alguns cânceres muito mais graves que câncer de mama, hoje você está tendo um sucesso terapêutico fantástico e cura em muitas vezes, né? Então eu acho que essa é a principal mensagem que a gente tem que deixar, né? Que as pessoas não enxerguem o câncer como uma sentença de morte, porque não é a realidade hoje. Amém. Só posso... Uma fala dessa tem que terminar com um amém, né? Amém. Obrigada pela presença de vocês. Muito útil cada informação que foi dada aqui. E esperamos que você, se não fez, eu vou sair daqui, com certeza eu vou fazer aqui o meu autoexame e preciso estar atenta, que ainda não tenho a idade para fazer a mamografia. Aprendi muito. E se você já tem mais de 45 anos, faça mamografia e siga todos os passos para que a gente se livre, né, dentro do possível, desse problema. Ou descubra cedo e consiga se tratar. Obrigada. Semana que vem, pode contar que eu tô de volta.